Bom dia, gurizada, tudo bom? Espero que estejam bem, um bom mate, aqueles que tomam mate. E hoje nós vamos ver o título 9, os crimes contra a paz pública. Nós vamos ver os 4 crimes que fazem parte desta família e a gente pode chamá-los de quarteto fantástico. Na verdade, em relação à questão dos super-heróis, do Quarteto Fantástico, que estão aqui para proteger o restante dos tipos penais que constam tanto no Código Penal quanto em legislação especial. Então nós vamos ver esta família, paz pública. Lembre-se, sempre que se vai estudar direito penal, a gente tem que entender em que família está. Então nós já vimos os crimes contra a pessoa, os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a honra. Sempre os tipos penais têm que ser analisados dentro da família respectiva a que ele faz parte. Então entender a família é de suma importância. Então nós vamos ter aqui, na família dos crimes contra a paz pública, 4 tipos penais: incitação ao crime, apologia de fato criminoso, associação criminosa e constituição de milícia privada. Esses 4 tipos penais fazem parte desta família, os crimes contra a paz pública. Por isso é de suma importância que a gente entenda o que quer dizer, obviamente, paz pública. Lembrem-se, sempre que a gente estiver analisando um tipo penal e a gente começar a se perder dentro do tipo penal, a gente olha o tipo penal e às vezes diz assim, bom, mas a conduta do agente perfectibilizou exatamente como os elementos do tipo. A gente sai de dentro da casa, olha para o que está lá, como se fosse o brasão da família, e olha de novo para ver o que aconteceu. Esse exercício nós vamos fazer sempre e aqui não será diferente. Tranquilo? Vamos lá? Então olha lá, nós temos a família chamada paz pública. Então o primeiro ponto a entender é o que seria paz pública. Então nós temos as instituições públicas, e as instituições privadas que fazem parte da ordem pública. A ordem pública é aquilo que mantém tudo funcionando. Então o judiciário, o legislativo, o executivo, os órgãos da administração, todos são, obviamente, parte do que se chama de uma organização social, ou seja, a ordem pública. Isto estar funcionando, teoricamente, a segurança da sociedade de que isso tudo está indo bem. Então temos um sistema, qualquer sistema, pode ser o sistema parlamentarista, pode ser presidencialista, qualquer sistema, monta uma estrutura e essa estrutura funcionando faz com que tudo esteja bem. Muito bem. O que nós estamos falando aqui é da paz pública, ou seja, do aspecto subjetivo que envolve a ordem pública. Então, quando essas instituições possam ser ameaçadas, teoricamente, desestabiliza o que se chama de paz pública. Então, em primeiro lugar, nós estamos falando de um sentimento de ordem, de organização, de paz. E este sentimento é um sentimento coletivo. Não é um sentimento individual. Então, em primeiro ponto, por fazer parte da família dos crimes contra a paz pública, qualquer desses tipos penais tem que ofender a paz pública. Tem que ofender um sentimento coletivo. E este é o ponto de dificuldade desta família. Então nós vamos ver. Então vamos pegar alguns exemplos assim. Suponha que um líder religioso dentro da sua igreja faça, certo, menção a que os pais devam bater nos filhos, que isto seria correção e assim por diante. Muito bem. Nós poderíamos pensar em primeiro lugar então que ele estaria fazendo uma incitação a um crime. O artigo 129, lesão corporal. Sim. Ele diz que ele apanhava de vara, que ele apanhava de cinta, ficava com as pernas marcadas e que isto ajudou na criação dele.
Muito bem. Aí alguém pode dizer, bom, mas ele está fazendo uma incitação ao crime. Está incitando seus fiéis a baterem nos seus filhos. Muito bem. Um outro ponto. Um grupo se reúne e faz uma marcha. Uma marcha pela liberação da maconha. Uma marcha, a marcha da maconha, como ficou conhecido, inclusive, há uns anos atrás. E nós poderíamos dizer que, de repente, esse grupo estaria fazendo uma apologia ao crime. O crime, né, de portar drogas, né, seja como usuário, seja como tráfico, né? Poderíamos dizer isso, em primeiro lugar. Bom, a gente vai ver. Bom, uma outra questão. Teve um julgamento, inclusive várias bancas de advocacia se colocaram, né, à disposição quando, por exemplo, uma turma do partido que estava anteriormente no governo, entre as acusações, né, que respondiam, cada membro daquele partido foi acusado de associação criminosa, ou seja, de terem se associado para cometer crimes, né, e foram julgados no STF e, a princípio, respondiam por associação criminosa, antiga formação de quadrilha ou bando. Vamos analisar. E temos um grupo, né, que, por exemplo, se reúne, faz como se fosse quase um exército paramilitar e a intenção deles é pegar mendigos ou pegar qualquer outro desvalido e torturar. Levavam por um sítio e torturavam. E aí poderiam ser acusados de formação ou constituição de milícia privada. Certo? Então, com esses 4 desafios, a gente parte para a análise e depois a gente vai ver se isto constitui ou não algum crime. Tranquilo? Vamos lá, então. Incitação ao crime, 286. Já vimos aqui, vamos direto para a pena, de 3 a 6 meses, vai dar GECRIM. Da GECRIM, a gente já sabe, o artigo 89 do GECRIM, né, pode haver a suspensão condicional do processo. E quais os elementos que tem? Fazer, vamos ler no código, que é melhor para não errar. Então, olha, incitar publicamente a prática de crime. Incitar publicamente a prática de crime. Então, incitar publicamente a prática de crime. Estão aqui os elementos. Incitar. Incitar seria de duas maneiras, né? Fazer indução ou instigação. Induzir os outros a cometerem o crime, ou aquele que induziu, certo? Alguém induziu e alguém chega e instiga esta indução. Então, a gente já viu indução e instigação lá no artigo 122 do Código Penal. Então, induzir ou instigar seria a ideia de incitar. Incitar, mover um grupo a cometer crimes. Porém, esta máxima, guardem isso, é a coisa mais importante. Nunca em gênero, sempre em específico. Nunca em gênero. Ou seja, não basta fazer uma incitação. Vamos lá, vamos fazer baderna. Vamos lá, vamos quebrar tudo. Vamos lá, vamos assaltar. Isto não seria a incitação ao crime, porque, como todo tipo penal, eu tenho que especificar o dolo e especificar, obviamente, quem será a vítima. Então, se eu disser, vamos todos aqui na praça pública, vamos todos quebrar esta loja aqui, que é representação do capitalismo e blá 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 blá, eu estou apontando para uma vítima, eu estou determinando que delito exatamente está sendo prestes a ser praticado. Se não for assim, não é a incitação ao crime, certo? Então, o primeiro ponto, tem que incitar, mas incitar em específico, tranquilo? Segundo ponto, esta incitação tem que ser feita de forma pública, ou seja, para um número indeterminado de pessoas, que represente a coletividade. Então, obviamente, nós estaremos falando de algo feito numa praça pública, num lugar público, onde qualquer pessoa da sociedade, independente de credo, filiação ou qualquer
outra distinção, possa participar. Porque se eu não estiver falando desta maneira, eu não estou dizendo que isto é público. Este é o ponto principal, certo? Então veja lá, se eu estou fazendo uma incitação, ela tem que ser pública. Pública. Vamos pegar o caso do líder religioso. O líder religioso então fez na sua igreja uma incitação à lesão corporal, certo? Mas foi uma incitação pública? Não. Aquele é um público determinado, os fiéis daquela igreja. Não que outros não possam entrar, mas aquilo não representa a sociedade. Ah, mas professor, alguém filmou e colocou na internet, e aí se tornou público. Correto, tornou na internet, todo mundo pode ver, se tornou público. A pergunta é, em que momento sempre analisamos o fato? No momento da ação ou omissão. Lembra disso? Artigo 4º do Código Penal. Este é o momento do crime. A pergunta é, quando, suponha que ele tenha feito a incitação, quando ele praticou o suposto fato de incitação, bater nos filhos, artigo 129, ele o fez publicamente ou se tornou público após o fato? Então, se tornou público após o fato, obviamente não estaremos falando de incitação ao crime. Naquele momento é que tem que ser feito de forma pública. Agora, se ele estivesse pregando e transmitindo pela internet, aí poderíamos pensar, sim, que ele fez uma incitação de forma pública. Mas se tornar público após, não configura, porque tem que ser no momento do crime. Lembre sempre disso. Tranquilo? A prática pode ser por palavras, por gestos, por qualquer outro meio, desde que eu consiga atingir as pessoas a quem eu quero incitar. Então suponha que tenha um japonês, faz um cartaz com os seus símbolos em japonês, fazendo uma incitação ao crime, a quebrar tudo, a quebrar aquela loja onde ele está na frente, assim por diante. Aquilo ali, a princípio, estaria configurando uma incitação, é o que ele quer, incitar as pessoas. Está fazendo publicamente na calçada, onde todo mundo passa. A pergunta é, a prática dele é idônea? E esta questão tem que ter idoneidade em relação ao ato. Esta prática é idônea? Ou seja, as pessoas que estão passando estão entendendo o que está escrito ali? Não. Se não estão entendendo, obviamente, então, não estaremos falando do artigo 286. Porque estaremos falando de crime impossível. O meio utilizado não era idôneo. As pessoas não entenderam, obviamente, se não entenderam, não fez com que o sentimento de paz pública fosse afetado. Tranquilo até aqui? Tudo bem. Então vamos de novo. Fazer uma incitação, a incitação tem que ser de forma pública, e esta prática, em relação à incitação do crime, ela pode ser de qualquer meio, mas tem que ser de forma idônea. Então, contrariando já o que dizem alguns manuais, como por exemplo, faça o cartaz em português e nós vamos fazer uma manifestação amanhã. E lá está escrito uma mensagem, vários enunciados em relação à prática de crimes as quais nós vamos incitar. E nos pegam, nesse dia, recolhem os cartazes e nos acusam de citação. Por que eu contrario esses manuais que dizem que haveria a possibilidade de tentativa? Porque se estava lá guardado no nosso depósito, não tem como atingir a paz pública. E se não tem como atingir a paz pública, não podemos falar nem em tentativa. Tentativa é quando eu entro em execução, mas há algum fator externo, a minha vontade, faz com que aquilo não se realize. O que nós estaríamos falando aqui é de atos preparatórios. E atos preparatórios, como você sabe, não podem ser punidos. Certo até aqui? Então, idoneidade dos meios é o que vai garantir, obviamente, que tenha havido isso. Porém, vamos lá, eu faço essa incitação publicamente, de forma clara e idônea. Estou lá numa festa, numa pecuária, num lugar onde tenha muita gente. Pego o microfone e
faço a minha incitação à prática de crimes específicos e determinados. As pessoas entendem, por quê? Porque o meio que eu escolhi é idôneo, estou falando na língua pátria, pelo microfone e estou fazendo de forma pública, sim, é aberto ao público, todos podem entrar. Configurou? Aparentemente sim, né? Então vamos lá, é a hora de sair da casinha, a gente sai da casinha e depois, e olha lá, paz pública, é isto que tem que ser ofendido, a paz pública. Então a pergunta é, houve o ato de incitar? Sim. Feito de forma pública? Sim. De forma idônea? Sim. Agora vamos ver a situação. As pessoas ouviram aquilo, uma olhou para a outra, e aí olharam assim, tá bem, quando é que entra o Luan Santana? Ou seja, ninguém deu bola para aquilo. Se ninguém deu bola para aquilo, é porque não desestabilizou as pessoas, o sentimento de paz, o sentimento de tranquilidade. E se não desestabilizou, por mais que ele tenha praticado o fato de forma pública e idônea, não estamos falando de incitação. Por quê? Porque, a princípio, eu tenho que conseguir, nem que seja por um pouquinho, desestabilizar a paz pública. Esse é o problema desses tipos penais. Então, veja, mesmo que o manual lá te diga, certo, que a princípio estaria configurado delito, eu te garanto que não está. Se as pessoas não levaram a sério, se as pessoas não se desestabilizarem, não é uma ou duas ficarem... Não, é desestabilizar a paz. As pessoas ficarem mexidas, vamos supor a situação, todo mundo começou, vamos bem, e aí chegou a polícia e aquilo não se configurou, aí poderíamos falar em tentativa, ou seja, tentativa dos atos, mas a incitação estar por parte do agente da incitação, estar configurada. Sim, desestabilizou a ponto que a polícia teve que intervir. Entendemos isso? Fora isso, não é incitação ao crime. Tranquilo, gente? Vamos lá para o outro. Apologia de fato. O que diz aqui, as pessoas falam muito isso, né? Então lá dizem que nós teríamos o crime de apologia ao crime. Vamos verificar. O próprio tipo diz assim, ó, apologia ao crime ou criminoso. Apologia ao crime ou ao criminoso. Mas dentro do tipo penal, os elementos não confirmam isso. Dizem assim, fazer publicamente, novamente, sempre publicamente, certo? Apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pensa assim então. Como é que eu resolvo isso, professor? É assim. Fazemos uma distinção clara. O que é fato e o que é hipótese. É fato que eu sou professor? Fato. Fato que eu sou advogado? Fato. Fato que eu sou ministro da Justiça? Não, isso também é hipótese. É fato que você é estudante de direito? Sim. É fato que você é casado ou que você é solteiro? Sim. É fato que você é bacharel em direito? Ou delegado? Ou juiz? Ou promotor? Ou advogado? Não, isso é hipótese. Uma coisa é fato, outra hipótese. Então, o que é fato? É aquilo que já existe, que já ocorreu. Então eu não posso fazer apologia de crime. Por quê? Porque o tipo penal não diz que eu esteja fazendo apologia de crime, e sim a fato criminoso. Fato criminoso ocorrido. Então fazer apologia de fato criminoso é como, por exemplo, 3 jovens pegaram um outro jovem, suponha um jovem negro, e arrastaram numa caminhonete, amarrado em correntes, e ele morreu. Tudo bem. Isto é um fato? É. Isto é necessariamente um crime? Não sei, vai ser investigado, eles têm o direito de defesa, vai correr o inquérito, o processo, só ao final saberemos, né, se houve o crime e se temos autor de crime. Até então nós temos pessoas indicadas para isso, poderão até ser indiciados e depois tornarem-se réus. Porém, o que nós temos é um fato ocorrido.
Aí suponha que eu faça apologia a este fato, dizendo assim, o que tem que fazer é como os guri aqueles fizeram, pegar e arrastar até que morra essas pessoas, a X ou Y, e ele está fazendo uma apologia, ou seja, ele está enaltecendo, isto é que é fazer apologia, ele está fazendo uma menção, ele está passando uma tinta brilhante, fazendo com que isto aqui, obviamente, seja realçado, enaltecendo que este fato, sim, é um fato meritoso, é um fato que foi interessante de acontecer. Fazer apologia, enaltecer. Guarda essa palavra. Eu estou enaltecendo o fato de que arrastaram este menino até a morte. Bom, isto seria apologia de fato criminoso. Mas se não, eu não estou fazendo. Então, eu estou fazendo apologia a este fato, primeira hipótese. Eu não estou fazendo apologia a este fato, mas estou fazendo apologia de autor de crime. Então suponha, os meninos esses que arrastaram são supostamente os autores do crime. Mas supostamente, a gente não sabe ainda. Quando que a gente sabe que alguém é autor de crime? Quando nós temos uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Antes disso não sabemos. Não sabemos, ele pode ter sido condenado na primeira instância, na segunda instância, ter recorrido e lá no STF o processo ser anulado, por exemplo, ou ele ser absolvido. Muito bem. Temos ocorrência de um fato criminoso? Sim, temos. Mas temos um autor de crime? Não temos. Então como nós vamos dizer que eu estou fazendo apologia, enaltecendo alguém que é autor de crime? Só se a pessoa já foi condenada. Muito bem, vamos supor uma pessoa que trabalhou na ditadura e que praticou torturas e que foi condenado por essas torturas. Tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E eu faço uma apologia tanto a esta tortura em específico, o caso da dona Sônia, jornalista que esta pessoa condenada torturou até a morte, faço apologia a este fato em específico. Lembre-se, sempre em específico, nunca em gênero. Não é fazer uma apologia à tortura, nós não temos apologia ao crime. Se fosse ao crime, poderia sim fazer apologia ao crime de tortura, mas nós não temos. O tipo penal está dizendo fazer apologia de fato criminoso. Isso faz uma enorme diferença. Esta é a importância de entender cada elemento de cada tipo penal. Então veja, qual o fato? O fato deste coronel ter torturado a repórter Sônia, que tinha 25 anos na época, até a morte. Muito bem, estou fazendo apologia de um fato criminoso em específico que já foi julgado e provado a existência no judiciário. Eu estou fazendo apologia não do fato, mas deste autor. Fazendo apologia deste coronel, dizendo que ele fez um grande serviço à nação quando torturou várias pessoas em processos que já foram julgados e provados, e eu estou enaltecendo este autor de crime. Por que eu sei que é autor de crime? Porque eu já tenho uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Olha que doido isso. Professor, mas então o legislador não pensa antes de escrever? Parece que não, meu querido. Parece que não. Porque depois, quando a gente vai trabalhar, tem que interpretar, a gente percebe que talvez ele tenha querido dizer uma coisa, mas disse outra. E nós vamos trabalhar com esta outra que foi dita, e não com o que ele quis dizer. No direito penal aqui, nós temos o princípio da especificidade, o princípio da tipicidade estrita. Aqui não estamos aqui para interpretar o espírito da lei. Não, é cada elemento do tipo penal o que significa e o que não significa. Então, veja, lembrando, nós não temos no Brasil apologia a crime. Não temos. Se tivéssemos, sim, eu poderia fazer apologia a portar drogas, apologia à tortura, apologia ao homicídio, poderia. Mas nós não temos. Então, o que o tipo penal disse, apologia de fato criminoso. E fato criminoso é o que aconteceu. Já aconteceu. Apologia ao autor de crime, salvo o melhor juízo, certo, gente? É aquele que configuradamente
tem uma sentença penal condenatória com trânsito de julgado. Ah, só, mas o manual que eu leio segue em Hungria. O Hungria diz que é aquele que notoriamente é o autor bom, gente. É o que a Hungria pensa. É o que o manual de promotor que tu leu também pensa. Mas não que isto seja verdade. Isso é de suma importância que a gente entenda. Certo? Então, se tu olhares em outros manuais que são escritos, por exemplo, por defensores, por advogados, ou até por juízes, tu vais ver que há uma interpretação absolutamente diferente e que coaduna com a que a gente está falando. Mas a própria jurisprudência dos tribunais superiores também confirmam isto que eu estou te dizendo. Então veja, para que eu cometa este delito, eu tenho que fazer apologia a um fato ocorrido, sim, um fato ocorrido, um fato criminoso ocorrido, ou apologia a um autor de crime, ou seja, aquele que já tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Fora isso, não. Mas esse é um tipo penal que está em extinção. Ele está sempre sob a ameaça de nunca mais existir. Por quê? Porque ele confronta um princípio chamado liberdade de expressão, e esse princípio já foi, volta e meia, é trazido, né, à baila toda vez que a gente discute isso. Então, por exemplo, como foi o caso da Marcha da Maconha, que aconteceu no Rio Grande do Sul e em outros estados, em que, obviamente, quando chegou na instância superior, foi desconfigurado. Por quê? Porque não está se fazendo apologia a nenhum fato criminoso. Eles estavam fazendo inclusive uma marcha pela liberação da maconha em primeiro viés, obviamente de forma medicinal, e um outro viés que é a minha liberdade individual de usar isto ou aquilo outro. Abaixo da minha pele ninguém tem a ver nada com isso. Isso é importante que a gente entenda. E os tribunais, obviamente, acataram isso. E ali configuraram como simples liberdade de expressão. Eles estavam dizendo, obviamente, e manifestando a sua expressão. Por quê? Porque nós não temos apologia crime. Este é o ponto. E eles não estavam fazendo referência a nenhum fato ocorrido. Obviamente, então, que esse processo, por exemplo, né, terminou em absolvição dos envolvidos na Marcha da Maconha. Tranquilo? Próximo. Associação criminosa 288. Antiga formação de quadrilha ou bando. Antigamente a redação era associarem-se 3 ou mais em quadrilha ou bando para cometer crimes. Seria isso 288 antigo. Olha o que diz o 288 hoje. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Eu, de cara, já vou fazer aqui, ó, 2 marcas. 3 ou mais e associar-se. O que é associar? Associar é associar. Se não é concurso de pessoas. Se eu e tu, como não, vamos pegar o Joãozinho e vamos dar uma camaçada de pau nele, nós estamos fazendo não é uma associação, nós estamos fazendo um concurso de vontades, que vai ser, obviamente, um concurso de pessoas para praticar este fato criminoso. Ponto. Associar é muito mais do que isso. Então pense numa empresa. É simples assim. Certo? Uma pessoa jurídica. Eu sou sócio, sou associado do escritório de advocacia tal. Ou seja, há uma relação, certo? De responsabilidade, uma relação de que isto vá ser estendido no tempo, que não é um fato pontual, correto? Tem que, obviamente, aquilo ter uma continuidade para que aquilo se configure como uma associação. Então não é simplesmente se juntar para fazer alguma coisa ali, certo? Então é uma associação a associarem-se para 3 ou mais pessoas, certo? Então se forem 2 pessoas não, 3 ou mais, e esses 3 ou mais tem que ser 3. Mas dizem, quem? Eu, Bertinho, 2 maiores, e mais o Sinuca. Que idade tem o Sinuca? 16. E aí é 3?
Gente, a pergunta é, o Sinuca, que tem 16 anos de idade, ele pode cometer crimes? Ele pode ser autor de crime? Sabemos que não. Então, obviamente, se ele é inimputável em relação à sua idade, como é que eu vou colocá-lo como um associado para poder configurar os 3 ou mais? Ah, mas o meu livro, professor, ele fala que se for de 16 anos para cima, aí estão fazendo associação com o ECA. Querido, faça a associação que quiser. 3 ou mais com a seara penal é 3 da seara penal, salvo o melhor juízo. Então, salvo o melhor juízo, gente, eu não posso computar alguém que é menor. Eu não posso computar alguém que é inimputável, por exemplo, um esquizofrênico. Por quê? Porque propriamente, veja só, mesmo que eu junte, eu sou o promotor, junto os 3 aqui. Aí a defesa desse aqui que é menor vai dizer assim, esse aqui não é, vamos, nem vai entrar. Ele nem entra no direito penal. Se ele não entra no direito penal, como é que ele vai entrar para se associar? O outro até entra no direito penal, esquizofrênico, mas a defesa vai dizer, ele é inimputável, então ele não responde crime. Se ele não responde por crime, ele não pratica nenhum crime. O juiz vai dizer, é verdade, inimputável, medida de segurança, esse aqui está fora. Quantos sobraram? 2, não 3. Então salva o melhor juízo mesmo teu livrinho. Por quê? Porque os livrinhos de direito penal, lembrem-se, geralmente escrito, e eu não estou falando que todos sejam assim, mas a grande parte, 90% ou mais dos livros são escritos por promotores. E tem uma visão punitivista. Tens que entender isso. A visão é ampliar ao máximo o sentido de punição. Mas no direito penal nós temos garantias. Nós temos regras, temos limites. E o princípio da tipicidade estrita nos garante que esses 3 aqui tem que ser 3 que possam ser não só imputáveis, como possam ser condenáveis. Então, 3 ou mais associarem-se de forma perene, ou seja, de forma que vá andar no tempo, que não seja para um fato só. Associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim específico, isso não estava na lei antes. Antes dizia com o fim de praticar crimes, mas aí o que aconteceu? Colocar um fim específico. Portanto, se esse não for o fim nosso específico, este é um dos nossos fins enquanto associados para cometer crimes, não é especificamente para isto, obviamente, e esta palavra muda tudo, não estamos falando de associação criminosa. O que quer dizer então? Associarem-se 3 ou mais com o fim específico de cometer crimes. E este S também muda tudo. Ou seja, não é cometer um crime. Se for para cometer um crime, não estamos falando de associação criminosa, estaremos falando de concurso de pessoas. Simples assim. Tá? Não associação criminosa. Agora, se for para cometer crimes indeterminados por um tempo, sim. Então, como é que acontece? Nós, por exemplo, nos juntamos, certo? E fazemos um grupo que é para fazer licitações fraudulentas, certo? Então nós temos uma associação entre várias empresas que vão jogar essas licitações do poder público e que, junto com o poder público, praticar corrupção. Mas nós temos um grupo associado de 3 ou mais pessoas e o fim específico dessa associação é realmente praticar crimes indeterminados por um bom tempo. Isto seria uma associação criminosa. Probleminhas. Qual probleminha? O pessoal do partido anterior respondeu por isso. Sim, sim. Eles estavam associados? Sim. Aqueles 4 que responderam, sim. 3 ou mais? Sim. O fim era específico de cometer crimes? Não. O fim que eles tinham era se perpetuar no poder. Era angariar recursos mesmo de forma fraudulenta, suponha, não ficou provado, mas de forma fraudulenta, suponha, para que eles tivessem dinheiro para as campanhas, certo? E para si também. Mas o fim era político. O fim não era específico de cometer crimes. Entre esta prática política e as suas necessidades pessoais, eles cometiam, suponho, crimes.
Então, obviamente, primeiro ponto, o fim não era específico. Segundo ponto, a pergunta é de novo. Oh, mas eles se associaram 3 ou mais, vamos supor que o fim era específico. Aqueles lá que estavam lá não estavam por política, aqueles outros ali, e eles estavam lá só para cometer crimes. Muito bem. A gente sai de novo da casinha, gente. Olha e olha. É crime contra a paz pública. Então, de novo. No momento do crime, artigo 4º, o que eu tenho que conseguir? Desestabilizar a paz pública. Pergunta. Mesmo supondo que eles tenham se associado 3 ou mais com o fim específico de cometer crimes, a pergunta é: enquanto eles estavam cometendo supostos crimes, alguém sabia? Não, né? Só viemos a saber depois. Então a pergunta é: se ninguém sabia, como é que eles iam conseguir, com a sua prática, desestabilizar a paz pública? Este é o ponto. Viu a importância de saber qual é a família de origem de cada tipo penal? Quando a gente acha que está preso, sai da casinha, olha de novo, tudo se resolve. Como é que seria, professor, então? Seria como se aventou, inclusive, lá no STF, como antigamente era. Qualquer desses tipos penais tem a mesma configuração, por exemplo, do antigo quadrilha ou bando, grupo do Lampião. Pensem assim: o bando do Lampião, sim, associado, sim, 3 ou mais, sim. O fim específico deles era o quê? Era cometer crimes, eles eram um grupo de assalto. Perfeito. Muito bem. Quando eles entravam na cidade, na hora da prática do seu ato, de existir enquanto associação criminosa, enquanto eles entravam na cidade, as pessoas já se desestabilizavam em sua paz pública? Sim. Muitas pessoas fechavam as janelas ou jogavam os seus pertences pela janela para que não precisassem nem entrar dentro da casa deles. A ação do bando, quando eles estão praticando a sua ação, ou no caso a ação, omissão, mas artigo 4º, a sua ação, e quando eles praticam, eles são capazes de desestabilizar a paz pública? Sim, esse é o ponto. É exatamente assim. Qualquer uma destas práticas tem que ser configurada desta maneira. Quando eu estou praticando a minha incitação à desestabilização, não, professor, não houve. Quando eu estou fazendo apologia, e fazer essa apologia também de forma pública, né? Por quê? Porque é paz pública. Quando eu estou fazendo essa apologia, isso desestabilizou, teve condições de desestabilizar. Quando eu estou na minha suposta associação criminosa, praticando os fatos, eu consigo atingir a paz pública? Se eu não consigo, gente, não tem jeito. Não está configurado nenhum desses crimes contra a paz pública. Porque o dolo tem que ser dirigido, certo, a quem é o sujeito passivo como um todo. Quem é o sujeito passivo? A coletividade. Em que aspecto? Na sua paz pública. Se não houve a mínima chance disso acontecer, não podemos falar nem em tentativa. Salvo o melhor juízo, tá, gente? Mas essa é a nossa crença. Então, veja, quando eu pratico, eu tenho que ter condições de desestabilizar a paz pública, minimamente. Então, obviamente, que a associação é um delito muito complicado, porque quando da sua prática ninguém sabe. E se ninguém sabe, não tem como a paz pública ser, obviamente, desestabilizada. Agora, então, se for 4 ou mais aqui, a gente já pode cair lá na organização criminosa, na lei de organização criminosa. Mas tem características diferentes. Mas o que muda nisso? Muda que o bem específico não é mais a paz pública, está fora disto, a organização criminosa, certo? Então nós temos aqui a ideia básica é de que este crime não seria contra a paz pública. Alguns autores apontam isso, seria contra a ordem econômica ou financeira, obviamente, ou até contra o patrimônio. Poderia estar na família contra o patrimônio, que é isto, obviamente,
que essas pessoas querem. A princípio, cometer crimes, em grande parte, contra o patrimônio. Mas contra a ordem econômica ou financeira seria mais abrangente. E não dentro dos crimes contra a paz pública, certo? Que atinge a paz social. Então, este aqui é diferente da organização criminosa, certo? Porque na organização criminosa são 4 ou mais, com organização e divisão de tarefas, exatamente como uma empresa, né? Ou seja, com uma estrutura piramidal, que tenha quem mande, quem é diretor, quem faz o que, distribuição de tarefas, correto? Da mesma maneira, só que de forma realmente organizada, por isso, por organização criminosa, e não associação criminosa. Esse tipo penal, muito complicado, como vocês estão vendo, também é de difícil sentenças, ou seja, de condenações em relação à sua prática, porque, de novo, porque o fim tem que ser específico, e outra, quando eu pratico eu tenho que conseguir afetar a paz pública, o que raramente acontece, né, gente? Certo? E o último, constituição de milícia privada. Então, veja, o tipo penal fala assim, o 288A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear, esses são os verbos. O quê? Uma organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, certo? Para quê? Com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código. Alguns de vocês já entenderam o negócio, né? Certo? Eu tenho aqui os verbos, correto? Então, traduzindo as letrinhas que eu botei ali, ó. Então é constituir, organizar, integrar, manter ou custear, certo? Então eu posso ser a pessoa que organizou, a que constituiu, não constitui nem organizou, mas eu custeio, eu não custeio, mas eu mantenho, de alguma maneira. O quê? Uma organização paramilitar, certo? Ou milícia privada, seja esquadrão, seja... o tipo penal quis colocar hipóteses, o que é a pior coisa que se pode fazer. Mas vamos lá, vamos pegar a ideia. A ideia é que tem um grupo, certo? Paramilitar, a ideia básica é essa. Um grupo, obviamente, que se constitui numa milícia. Não precisamos estender aqui, obviamente, o que é uma milícia. Hoje todo mundo está sabendo, né? Começou a ser formado nos anos 90, em alguns estados, né? Como nós temos o Rio de Janeiro, por exemplo, tomada de milícias, que às vezes é constituída também por integrantes do poder público e às vezes não, que tomam uma certa região e fazem um papel de polícia, de Estado, de poder executivo, de tudo. Muito bem, então tem uma milícia, muito bem. Essa milícia organizada, suponha que pegue então, aquele primeiro exemplo, um grupo que se organizou, fez uma milícia e eles vão praticar tortura contra mendigos ou outros desvalidos. Levam lá para algum sítio, uma chácara e praticam tortura. Pergunta, eles são um esquadrão, uma milícia? Vamos dizer que sim, certo? Eles então querem cometer crimes, eles estão constituídos para cometer crimes? Sim. Olha a inteligência do legislador. Este crime é um crime previsto no Código Penal, porque diz exatamente assim no final, olha aqui, dos crimes previstos neste Código. Não sei, professor. Bom, tortura tem uma lei específica, certo? A lei do crime de tortura. Não está no Código Penal. É uma lei específica. Então, obviamente, se eles se constituírem desta maneira, com o fim de praticar, por exemplo, tortura, não está aqui na Constituição de Milícia, porque, de forma desinteligente, o legislador restringiu a prática aos crimes previstos neste Código, ou seja, no Código Penal brasileiro. Deu uma pena de 4 a 8 anos, e aí, este é o ponto. Só abrange os tipos penais do Código Penal, a questão da constituição da milícia, né, que tem acento aqui que eu não botei, que também é discutível se aquela organização é uma milícia ou não. Tem esses verbos aqui, que é uma das piores formas sempre de se estruturar um tipo penal, porque eu posso encontrar uma ação
de alguém que está vinculado a esta milícia que não seja em nenhum desses verbos aqui. Então, a princípio ficaria fora do tipo penal porque foram previstos. E quando são previstos verbos assim, não é exemplo, é números clausos, tem que ser cada um. Princípio da tipicidade estrita, correto? E então, a princípio, um tipo penal que podia ter um efeito muito produtivo para a sociedade, faz com que, obviamente, também várias ações fiquem de fora, porque não são constituídos os tipos penais dentro do Código Penal, e às vezes não se constitui bem como uma milícia, e às vezes não estão aqui inseridos nesses verbos. Então o legislador faz suas peripécias e nós fazemos a interpretação estrita de cada tipo penal. Como nós vimos aqui, então aqui de 3 a 6 meses vai correr pelo GECRIM, 3 a 6 meses também, aqui de 1 a 3 anos, então não corre pelo GECRIM, é procedimento ordinário, mas como a pena mínima, lembra disso, ó, 1 ano, vai caber o artigo 89 do GECRIM, de suspensão condicional do processo. Aqui vai correr pelo procedimento ordinário de 4 a 8 anos e o que é importante é que todos são de ação penal pública incondicionada, certo? O que é isso aqui então? É uma segunda barreira de proteção dentro do sistema penal. Lembre-se, todos os tipos penais são, a princípio, barreiras de proteção suposta a bens jurídicos. Sempre lembrando, né, gente? O direito penal não protege nada, em que pese, né, a resposta que possa se dar em concurso ou prova é sim, o direito penal cria tipos para proteger bens jurídicos. A pergunta é, protege? Não. Aquele que quer praticar crimes fica amedrontado com as penas previstas ali? Não. Lembre-se, né? Quando uma mente se justifica, não há punição possível. Não há. Então, obviamente, que o direito penal sempre vai chegar atrasado. O teu patrimônio já foi subtraído da tua casa. E o direito penal vai lá procurar quem fez. Protegeu, o direito penal protegeu o teu patrimônio? Alguém matou alguém. O direito penal protegeu a vida dele? Não. O direito penal não protege nada. Esse é o ponto. A gente tem que entender isso. Então, mas, teoricamente, os tipos penais são feitos para proteger bens jurídicos. Então, a questão da discussão do bem jurídico é outra, será mais profunda, mas entenda, a ideia é esta, né? Os manuais também trazem essa ideia. Proteger os bens jurídicos da sociedade. Então, há uma primeira barreira para que os bens jurídicos sejam protegidos. E esta é a segunda barreira, ou seja, o quarteto fantástico, né? Que como todo super-herói não é muito inteligente aqui, e tem a sua ação, obviamente, mitigada devido à própria forma como o legislador colocou na lei. Então, lembrando, são crimes contra a paz pública, precisam ser feitos de forma pública. Aqui também a associação, é claro, gente, é paz pública, feito de forma pública, todos eles de forma pública. E todos eles, durante a sua prática, têm que ter a condição de desestabilizar a paz pública. Então, obviamente, se naquele momento não foi feito de forma pública, ou se feito de forma pública não teve o condão de desestabilizar a paz pública, não estamos falando da configuração de nenhum destes. Mas é verdade, é assim. O legislador quis colocar uma família bonitinha chamada paz pública, criou esse monstrinho aqui que ninguém, obviamente, consegue precisar. Mas uma coisa eu te garanto, não é um ou dois, é a coletividade. A coletividade sendo desestabilizada. Bom, quem tem feito mais do que tudo isso aqui é o nosso próprio governo. Ou seja, desestabilizando através das suas ações, certo? Tanto o governo quanto o legislativo, desestabilizando a paz social, fazendo com que ninguém saiba direito para onde vai. Obviamente, são os que mais praticam isso, se fosse o caso, certo? Por quê? Porque feito de forma pública, certo? E tem o condão de desestabilizar a paz pública. Fora isto, não estamos falando nenhum desses tipos penais. Tranquilo?
Como complemento, sugiro a leitura de julgados. Temos julgados do STF, julgados do STJ, que vão confirmar esta visão que aqui a gente estendeu para você, certo? O ponto principal é, em diversos julgados do próprio STF, a paz pública tem que ser abalada. Se durante a prática de qualquer desses tipos penais não teve a mínima chance de a paz pública ser afetada, ou a paz pública entendendo a coletividade indeterminada e não um pequeno grupo, certo? A coletividade de forma indeterminada não ter sido abalada, não estamos falando de crimes contra a paz pública. Certo, gente? Então, complementem com a leitura dos seus livros, certo? Das jurisprudências, e se liguem sempre. A família a que cada tipo pertence é a coisa mais importante. Então, antes de estudar os tipos penais, lembre-se, entender ao máximo e em profundidade o que quer dizer o brasão da família. Se é crimes contra a paz pública, é paz pública. Próximo vídeo nós vamos ver os crimes contra a fé pública. A mesma questão. Os crimes que fazem parte daqui, eu tenho que ofender a fé pública. Mas o interesse é econômico e é patrimônio, então não deveria fazer parte desse tipo. Então, da próxima família será crimes contra a fé pública. Teremos que entender o que é fé pública. Certo? Tranquilo? Aprofundem o estudo sobre isso e um bom caminho dentro dessas pesquisas, desses estudos. Encontro vocês no próximo vídeo. Um bom mate. Até!